Descanso. Hoje o nosso tema é o fator do descanso. E é uma questão que pega muito nos corredores de rua. A grande maioria não aplica esse fundamento tão importante. É um fundamento que eu digo que ele é de excelência para que você de fato alcance o desempenho, a sua performance individual esperada. O que nós temos que compreender, galera? Descanso, ele também é treino. O descanso, ele é um processo de recuperação e ele gera um processo de adaptação. Basicamente, sem o descanso, você não vai ter adaptação positiva no seu organismo. A médio e longo prazo, você vai começar a sentir o peso fisiológico, estrutural, do fator da falta deste fundamento tão importante e relevante. Vou começar aqui pelo final. Sem descanso planejado, não existe adaptação. Se você busca performance, se você busca alto rendimento ou simplesmente qualidade de vida, qualquer aspecto de busca na corrida envolve o fator do descanso. Mas aqui que é a questão, galera. Descanso não é simplesmente ficar 2 dias sem correr. O descanso ele tem que ser programado, planejado e periodizado. É isso que eu vou explicar para você hoje. Olha só. Temos 3 fatores do processo de descanso. O descanso dentro do microciclo, dentro do mesociclo e também do macrociclo. No fator do microciclo, nós chamamos ele de recuperação ativa, descanso em atividade. O que é isso, professor? É o simples fator de existir a semana de regressão, a semana de desequilíbrio, como alguns chamam, dentro de um microciclo, por exemplo, de 12 semanas. Mas por que isso, professor? Qual é o fundamento deste estilo de recuperação em atividade? Sobrar energia com esta semana específica. Quando sobra energia, você já veio de um processo de estresse, de treinamento, onde o teu corpo, o teu sistema está utilizando essa energia para o processo do treino, tá? Pela atividade, você vai cansando. É o que chamamos de estresse proposital. Quando você chega na semana de recuperação ativa, na semana de regressão, desequilíbrio, onde você derruba densidade, derruba volume e intensidade, sobra energia. Quando sobra energia, o seu corpo ele não gosta daquele processo estressante. Então ele aproveita essa sobra de energia para gerar o quê? A adaptação. A adaptação positiva. Basicamente é a melhora de desempenho. Você tem um pequeno pico de performance. O teu organismo melhora o sistema. Basicamente ele fala para ele mesmo, puxa, eu não gosto desse sistema de estresse. Não é legal todo esse acúmulo. Então eu vou utilizar essa energia e melhorar o meu sistema fisiológico, estrutural, cardiorrespiratório para que eu entre novamente de um nível de conforto. Esta é a recuperação dentro de um microciclo. Temos um segundo, que é a recuperação dentro do mesociclo, que chamamos de recuperação em fator energético. O mesociclo é a fatia do meio dentro de um processo entre micro, meso e macro. Pode ser elaborado dentro de um contexto de 6 meses. Se o microciclo é de 12, o meso vai ser 6 meses, o macro uma temporada de 1 ano. Mas isso pode ser ampliado, tá, galera? Não é fechado e engessado. Essa recuperação energética, quando você chega no meio da sua temporada, no meio do macrociclo, nós mudamos a valência energética. Você vem com todo um sistema de treinamento em limiares, utilizando muita energia aeróbia, limiar anaeróbio, limiar aeróbio. Isso gera um estresse, isso gera um processo fisiológico mais agressivo. Quando chegamos no mesociclo, nós mudamos essa valência. Você faz uma queda um pouco mais acentuada e muda a valência para uma recuperação ainda em atividade, mas em base aeróbia. Basicamente, você vai pegar um período onde você vai ter rodagens mais tranquilas, em ritmos mais leves, em zonas mais tranquilas de treinamento. Você muda a valência energética. Isso é um processo de recuperação. Também não é incomum, nesta fase do mesociclo, você gerar uma manutenção
das valências mais em formato de pilares, como força e potência, mas você faz um processo superficial neste ponto. E temos um terceiro processo de descanso, de recuperação, agora sim no nosso macrociclo. Chamamos de recuperação geral, onde nós mexemos com todas as valências. Basicamente, você vai iniciar esse processo no final do teu macrociclo, tá? No momento de transição de temporadas. Esse formato de recuperação geral inicia com um formato já em passividade. O atleta ele necessita de alguns dias de descanso, off, não são 2, 3 dias, 10 dias, 15 dias, depende da característica do atleta e como o treinador vai avaliar esse atleta. Por que essa recuperação inicial em formato passivo? Para que recupere todo o sistema fisiológico que já está quase em colapso de toda uma temporada de treinamento. Os nutrientes do atleta precisam também de um momento de melhora, de um momento de passividade para que tudo isso se coloque em ordem novamente. E não só esses fatores, também o fator psicológico. O atleta, com todo o processo de treinamento, isso gera uma pressão que o atleta mesmo se coloca, o atleta que é de alto rendimento em questão do resultado que ele tem que apresentar, então ele precisa também desse descanso para que o fator psicológico, mental, seja colocado num formato um pouco mais suave. Essa recuperação geral iniciou num formato passivo. Um segundo momento, agora é a mudança total das valências. No ano todo, trabalhamos todos os sistemas energéticos, velocidade, volume, limiares. Já no processo de recuperação geral do organismo, vamos trabalhar o quê? A valência de força e potência, basicamente para gerar uma consistência, tá? Estrutural, fisiológica para a nossa próxima temporada. Aqui nós vamos trabalhar todo um processo específico de valências. A força e potência, depois vamos desenvolver o lactato, o limiar de lactato desse atleta, sistema anaeróbio, lático, alático, tudo isso é muito importante, tá, galera? Então, por que esse vídeo? Para que você compreenda que a questão do descanso não é simplesmente eu deixar de correr por 2, 3 dias. Isso não é descanso. O descanso ele é muito mais complexo. Ele precisa ser respeitado. E ele é treino também. Ele é uma base fundamental para que você tenha uma melhora de desempenho, para que você tenha um formato qualitativo e também quantitativo quando pensamos em longevidade. Você quer ser um atleta que tenha longevidade no esporte? Respeite o processo de descanso do micro, do meso e também do macrociclo.